E ele diz assim, não tem como você falar para a sua paixão que ela não venha. Não depende de você. Olá pessoal, hoje o nosso tema aqui filosófico é o tema da paixão. Aproveitando a Semana Santa, a paixão de Cristo, a gente vai refletir um pouco sobre o significado dessa palavra paixão. Quando a gente fala de paixão de Cristo, a gente pensa em sofrimento, o sofrimento de Cristo. Aliás, essa é uma semana interessante para a gente refletir sobre o que aconteceu na história. Para quem é religioso ou para quem não é religioso, Jesus ele significou um marco na história. Quando a gente estuda a Bíblia, a Bíblia ela tem duas grandes partes. Uma parte é o Antigo Testamento e a outra parte é o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem um tipo de lei, o Novo Testamento tem um outro tipo de lei. O Antigo Testamento fala em olho por olho, dente por dente, fala em castigo, fala em sacrifícios. O Novo Testamento, com essa figura de Jesus Cristo, fala em amor. Quando perguntam a ele qual é o maior de todos os mandamentos, onde é que se resume a lei e os mandamentos, ele diz, ama a Deus e ama ao próximo como a você mesmo. Mas o que aconteceu com esse homem que só falava de amor, com esse homem que só dizia coisas boas, que contava histórias, que falava em parábolas? O que aconteceu com esse homem que fazia milagres? O que aconteceu com esse homem que veio para revolucionar o mundo com seu jeito simples de olhar para as pessoas que todo mundo tinha medo? Por exemplo, ninguém chegava perto de um leproso. Os leprosos usavam um tipo de um sininho para ficar longe das pessoas, porque a lepra era uma doença, era um castigo. Ele vai e abraça os leprosos. Ele vai e conversa com aquela mulher pecadora. Jesus não tinha preconceito com ninguém, era o homem que viveu para ensinar o amor. Mas ele sofreu uma paixão. Quem se lembra um pouco da Semana Santa, ela começa com a entrada de Jesus em Jerusalém, uma cerimônia que a gente chama de Domingo de Ramos. Todo aquele povo acenando, o rei dos judeus entrando na cidade, esse homem que só fala do amor. E de repente esse mesmo povo, alguns dias depois, pede que Jesus seja crucificado. Olha que interessante, o mesmo povo que aplaudiu, depois queria a morte dele. O que eles colocaram na cabeça das pessoas para mudar tão rapidamente, do aplauso ao ódio, ao pedido de crucifixão? E Jesus é morto. Ele apanha e as pessoas vão lá e acompanham aquilo e depois continua a história. Mas eu quero pegar esse tema da paixão. Paixão então é dor, paixão é sofrimento. É tão interessante que Aristóteles, que é um filósofo importante da Grécia Antiga, que é considerado o pai da psicologia, quando Aristóteles reflete sobre os nossos sentimentos, ao contrário de Platão, que queria que a gente deixasse de lado os sentimentos, Aristóteles quer que a gente harmonize os sentimentos. Ele diz assim, não tem como você falar para a sua paixão que ela não venha. Não depende de você. Não sou eu que decido se eu vou me apaixonar ou não vou me apaixonar. Eu nem decido o momento em que a paixão vai acabar. Quanta gente olha para si própria e fica pensando assim, mas se eu pudesse esquecer fulano, se eu pudesse esquecer cicrana, se eu pudesse esquecer essa mulher que está atormentando a minha cabeça, esse cara que está atormentando a minha cabeça, não depende de mim. Eu gostaria de abrir a janela e falar assim, não tem mais isso. Eu tenho saudade de mim antes dessa mulher, tenho saudade de mim antes desse cara. Mas a paixão é um sofrimento e ela é um tempo. Quando Platão fala dos tipos de amor, ele diz que o amor mais frágil é o amor-paixão, que ele chama de Eros. E Eros é um deus brincalhão que dá uma flechada. Você imagina você receber uma flechada. É ali que dói, naquele lugar da flecha. Então você esquece todo o resto e só pensa naquilo. Paixão é assim. Você já viveu essa experiência? O que é ficar esperando a pessoa te mandar um WhatsApp, te mandar uma mensagem, ligar para você? Você manda uma mensagem e fica esperando. Você posta uma foto e fica esperando que aquela pessoa curta a foto. Você fica atrás dela para ver que foto ela está curtindo. Você entra nas páginas dela, você vai enlouquecendo. Aí de repente você olha para você mesmo e você fala assim, para um pouco, o que é isso? Eu não trabalho mais, eu não respiro mais, eu não vivo mais. Eu estou agressivo com todas as pessoas porque eu só penso nessa pessoa. É a flecha que está doendo. A paixão tem um tempo. Quando a gente tenta esquecer a pessoa ou ficar brigando com a gente mesmo, não, vai passar hoje, é pior. A gente tem que ter essa compreensão do tempo, que é uma outra reflexão filosófica que nos ajuda a pensar na paixão. Antes de Sócrates, os chamados pré-socráticos, tinha um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, que fala que você não pode banhar duas vezes nas águas de um mesmo rio, porque passa. Agora olha que coisa interessante. As águas de um rio,
elas não podem passar rapidamente pelas margens feias porque elas não estão gostando daquela margem. E nem de uma forma muito devagar nas margens bonitas para ficar contemplando aquela margem bonita. Tem um tempo. Tanto o seu prazer quanto a sua dor tem um tempo. Se você está apaixonado, se você está apaixonada, uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é a seguinte: não depende de você. A notícia boa é: passa. Espera um pouco. Um dia você vai, acorda e você fala assim: nossa, não estou mais pensando. Já estou tomando conta de mim mesmo. Já estou conseguindo respirar. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema da paixão, acompanhe aqui que a gente preparou para você. Agora, por outro lado, passar por essa vida e não se apaixonar não tem graça.